Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Só para relembrar, amanhã nós vamos dar início às nossas avaliações do segundo bimestre de língua portuguesa e depois, na quinta-feira, a de matemática. Então, nós não iremos fazer o encontro pelo Google Meet. Eu vou gravar o vídeo com as instruções da avaliação e vou enviar para vocês fazerem a prova, tá? Então, vamos para as nossas atividades de hoje. Ontem, vocês fizeram a leitura e a interpretação daquela tirinha da história em quadrinhos que eu enviei para vocês, tá? Que foi uma atividade do Centro de Mídias. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa atividade. Então, aqui no Ler e Escrever de vocês, na página 170, tem mais uma tirinha da história em quadrinhos que nós vamos ler, conversar sobre ela, tá? Então vamos lá. Leia a tira em quadrinhos e com o apoio do professor reflita sobre as questões abaixo. Não é necessário registrar as respostas. Então coloca a data aqui em cima para saber o que a gente fez hoje, tá? Por que a escola é tão chata e o recreio é tão legal? O recreio é um prêmio para quem se esforça e dedica arduamente. Sinceramente, tia, tô com a forte desconfiança de que você esteja mancomunada com o sistema. Pra escola já! Então, novamente, a professora conversando com o seu aluno, né? Então a aluna diz, por que a escola é tão chata, porém o recreio ele é tão legal? Aí a professora dá uma desculpa, né? Que o recreio é um prêmio para quem se esforça e se dedica. Mas a aluna não acreditou nessa desculpa. Então ela disse, sinceramente, tia, estou com a desconfiança que você está mancomunada com o sistema. Quer dizer que o quê? Ela está defendendo o ponto de vista da escola e não das crianças. Aí a professora fica nervosa e fala, para a escola já? O que pensam sobre o recreio? O que significa estar mancomunada com o sistema? O que é sistema? Então, o que elas pensam sobre o recreio? A criança pensa que o recreio é legal, que é a parte mais legal da escola. Já a professora dá essa desculpa que o recreio é apenas um prêmio para quem se esforça na sala de aula, nas atividades. Então, a criança diz que ela está mancomunada com o sistema. Ela está defendendo o lado dela, a posição da escola. E o que é esse sistema? É a escola em si, né? É a escola, sala de aula. Então, essa atividade aqui é só para vocês lerem e pensarem o que entenderam sobre essa tirinha. Não precisa responder nem aqui no livro nem no caderno, tá? É só uma atividade de leitura e de conversa oralmente, tá bom? O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos ler a atividade 2B, que é essa daqui, ó, conhecendo novos personagens. Por quê? Quando a gente conhece os personagens e as características dos personagens, a gente consegue entender melhor o que está lendo. Então, por exemplo, ó, a partir dessa leitura de ontem, dessa tirinha, e dessa leitura aqui de hoje, o que dá pra gente perceber? Será que essa criança, que é o Tatuzinho, o Tatu Bola, ele gosta de ir à escola e de fazer lição de casa, fazer a lição na escola? Dá pra perceber que ele não gosta muito, né? Que o negócio dele é brincar. Porque olha só, na tirinha de ontem, a professora fala,
para ele fazer a lição de casa, para não esquecer o que aprendeu na escola. E ele dá a desculpa que ele tem boa memória, que ele não vai esquecer. E ela fala para deixar de desculpa, que a brincadeira é depois. Aí ele fala, não, eu só queria adiantar a brincadeira, né? E nessa de hoje, mesma coisa. O que ele diz? Que o recreio é legal. Por quê? Porque o recreio tem brincadeiras. Então, a tia Joaninha, ela quer que ele leve a sério as lições, as atividades, mas o Tatuzinho só quer saber de brincadeira, né? Então, coletivamente, vamos conhecer alguns personagens das tiras em quadrinhos Bichinhos de Jardim? Então, essa tirinha aqui, ela vem de um gibi que se chama Bichinhos de Jardim, de tirinhas, né, em quadrinhos com esse nome, Bichinhos de Jardim, que é escrito pela autora Clara Gomes. E aqui fala um pouquinho dessa escritora e nós vamos ler agora. Vocês acompanham no livro comigo. Clara Gomes é a criadora da tira em quadrinhos Bichinhos de Jardim, publicada no jornal O Globo. Então, ela que criou esse quadrinho, os Bichinhos de Jardim. E ela é publicada, ela não vem um gibi como da Turma da Mônica. Ele é publicado no jornal O Globo. Petropolitana, com formação em designer gráfico e arte educação, a autora busca a construção de um universo cômico, lúdico, poético e crítico em suas tirinhas. Participou de exposições em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro e faz parte da publicação MSP mais 50, da Maurício de Souza Produções. É mãe do pequeno Júlio e companheira do Cadu Castro, tá? Então, aqui é um pouquinho da biografia dela, da Clara Gomes, que é escritora das tirinhas Bichinho de Jardim, que são publicadas no jornal O Globo, tá? Então, agora aqui na outra folha, nós vamos ler um pouquinho sobre as características desses dois personagens. Porque quando a gente conhece o personagem, a gente compreende melhor as histórias que a gente está lendo, tá? Então, vamos lá. Tuta, o Tatu. Tuta é o bebê da turma, fofo e cheio de energia. Está sempre às voltas com questões ligadas à escola, senzalinha feliz, onde frequenta. Adora brincar, mas pensa bastante e nada passa despercebido a seus aguçados sentidos infantis. Não dá pra gente perceber na leitura que ele ama mesmo brincar. E ele sempre tem uma resposta, uma desculpa. Então, ele pensa muito, né? Uma Joaninha geniosa. Joaninha nasceu coadjuvante. Ganhou expressão por sua personalidade forte e seu mau humor constante. Realista, pé no chão e rigorosa, Maria Joaninha Cascudo cativa pela identificação instantânea que provoca. Ela já foi abordada por vendedores de telemarketing, atura amigos sem noção e lida com situações caóticas e irritantes do dia a dia, como todos nós. Gosta de escrever, é organizada e multitalentosa. Faz freelas como repórter. Já atuou como policial e sempre dá a palavra final em qualquer assunto. É uma líder nata, principalmente se o modelo de governo for a ditadura. Apesar de todo esse perfil linha dura, Joaninha ama seus amigos e já teve até um romance mal sucedido com o MM, o que a deixou cética em relação ao amor.
Então, essa é um pouquinho da característica da Joaninha, tá? Então, só pra gente conhecer melhor os personagens, vocês só vão aqui fazer a leitura. Agora, de matemática, nós vamos hoje para essa atividade aqui, ó, a 10.4. O que vocês irão fazer nessa atividade? Essa atividade ela é continuação dos nossos estudos sobre medidas de comprimento. Então, nós vamos ler aqui juntos e depois preencher o quadro. Para medir comprimentos, usamos alguns instrumentos de medida, como, por exemplo, régua, fita métrica e trena. Junto com seus colegas, mas aqui no caso vocês vão fazer sozinhos ou com alguém da família. Meça os comprimentos indicados, preencha o quadro e indique se usou uma régua ou uma fita métrica. Então, o que vocês irão fazer? Na casa de vocês, tirar as medidas dessas coisas que está pedindo aqui. Só que nós vamos ter que nos adaptar, tá? Então, por exemplo, aqui, a largura da porta é possível fazer na casa de vocês. Vocês vão medir a largura da porta, fazer um xizinho aqui, se vocês usaram régua ou se usaram fita métrica. E aqui pôr a medida. Resultado é a medida que vocês obtiveram, tá bom? E aqui se usaram a régua ou a fita métrica. A altura da porta, coloca o resultado se usou régua ou fita métrica. A sua altura, coloca o resultado, se usou régua ou fita métrica, coloca o X. A altura de um colega, vocês vão medir a altura ou de um irmão ou de alguém da família, porque vocês não vão ter o colega para medir. Comprimento da louça, vocês não vão ter louça na casa de vocês. Então, risque essa palavra louça e meça outro objeto que você quiser. Coloca o nome do objeto aqui, tá? Não tem problema. Comprimento do tampo da carteira. Vocês também não vão ter uma carteira. Então, vocês podem medir o tampo da mesa da casa de vocês, tá? Largura do tampo da mesa. Risca a palavrinha carteira, coloca a mesa. E meça, coloca o tamanho, se foi régua ou se foi fita métrica. Comprimento de uma caneta, aí vocês podem medir de uma caneta, se não tiver do lápis. Comprimento de um lápis, tá? Quanto mediu o lápis, se usou régua ou se usou fita métrica. Lembrando sempre que quando nós vamos medir alguma coisa, lembra que eu mostrei ontem? Eu não posso começar aqui do 1, tá? Eu tenho que começar desse risquinho aqui, do 0. A partir do 0 que eu começo a medir as coisas, tá bom? Então, depois que vocês fazerem as medidas, colocar o resultado e se usou régua ou fita métrica, vocês vão responder essas questões aqui. Você mediu sua altura com régua ou com fita métrica? Por quê? B. A régua é um bom instrumento para medir a altura da porta? Por quê? Compare os resultados das medidas encontradas com os resultados de outro grupo. Então, essa atividade aqui, essa pergunta, vocês não vão responder porque não vai ter como a gente comparar com outro grupo. Então, não responda essa. Faz um X ou risca, tá? B. As portas de nossas casas medem normalmente 2,10 metros. Há jogadores de basquete que chegam a medir mais que 2,15 metros. Como eles devem fazer para passar pela porta? Quantos centímetros de diferença há entre a porta e um jogador de basquete? Lembrando que esse número aqui, que está antes da vírgula, são os metros. E os que estão depois da vírgula são os centímetros, tá? Então, vocês vão responder essas duas questões.
como que eles fazem para passar pela porta, já que eles têm a medida maior que a porta, e qual que é a diferença de centímetros entre a porta e o jogador. Se a porta tem 2,10 de altura e o jogador tem 2,15, qual é a diferença? Tá bom? E eu vou enviar para vocês aquela atividade que foi dada ontem do Centro de Mídias, que é a pontuação de uma piada, tá? Que ela é bem importante para vocês já treinarem a pontuação para a atividade de produção de textos de amanhã. É aquela piada das velhinhas, eu vou mandar a foto e vocês vão ou imprimir e colocar a pontuação em cada lugar adequado, tá? Vocês já conhecem bem a pontuação. Ou copiar a piada no caderno, colocando a pontuação que está faltando, tá bom? Então, são essas 3 atividades. O EMAI, que é a página 59 das medidas. O ler e escrever, que é a leitura dessa tira em quadrinhos. É só leitura, né? Ler a tira em quadrinhos, ler as características dos personagens e depois pontuar a piada, que é a atividade do Centro de Mídias de ontem, tá bom? Então, se preparem amanhã para avaliação. Não vai ter horário para vocês fazerem, vocês vão fazer no horário que vocês puderem, porque eu vou gravar o vídeo e enviar. Mas é importante vocês fazerem amanhã, de manhã ou à tarde, mas faça amanhã para não atrasar, porque depois vocês vão ter que entregar essa prova lá na escola para a professora ir buscar para corrigir. E aí quem não entregar vai ficar sem nota, tá bom? Beijos, até amanhã.